Olá, boa noite! O fim dos ônibus a diesel em São Paulo segue ainda causando muita repercussão. Após declarações de que a indústria nacional não daria conta do recado da SP Trans, a Marco Polo se pronunciou e diz que em 2023 pode produzir mais de 1.000 ônibus elétricos. Ainda em São Paulo, o presidente da empresa Transcap deixa a prisão e vai responder em liberdade. No Rio de Janeiro, a prefeitura abre licitação para a contratação de uma empresa para a construção de nova garagem de ônibus. Educação é a esperança. Viação Garcia retoma a operação da Biblioteca Móvel. Nas notícias do Grupo Itapemirim, Justiça determina devolução de guichês para Itapemirim e diz que a administradora judicial deve se manifestar em recurso da NTT contra a transferência de linhas para a Suzantur. E ainda, veja as cidades que oferecem transporte público gratuito no dia das eleições. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que a Rail Expresso do Grupo Guanabara e a Aviação Águia Branca devolvam à massa falida do Grupo Itapemirim os guichês que foram alugados no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Informamos esse caso aqui na programação para você. O pedido foi feito pela administradora judicial do grupo, a EXM Partners. Os contratos feitos entre as empresas e a Transconsult eram inválidos na transferência de ativos. Com a decisão, ficam anulados os contratos com a Socicam, Águia Branca e o Grupo Guanabara. A força policial pode ser acionada caso a decisão não seja cumprida. A Itapemirim teve falência decretada em setembro e suas linhas e estruturas foram arrendadas pela Suzantur. O juiz ainda determinou que a administradora judicial deve se manifestar sobre o recurso da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, contra a transferência de linhas rodoviárias para a Suzantur. Também já informamos esse caso aqui na programação. O procedimento é de que as linhas sejam extintas e não transferidas. A Suzantur pede a retomada dos guichês no Tietê e argumentou que possui sim o termo de autorização de serviço regular desde 2018, coisa que a NTT havia dito que a empresa não tinha. A companhia pede ainda os guichês para que as operações voltem, por serem essenciais na prestação de serviço, já que sem os guichês, a operação ficaria difícil e restrita. A Suzantur já tem o arrendamento da Itapemirim e pede por direito os guichês, e diz que as alegações de que a empresa não teria experiência no ramo não devem ser postergadas. Enquanto a decisão final não sai, a Suzantur ganha tempo para se estruturar na operação das linhas. Diversos modelos de ônibus da própria Itapemirim e de outras empresas chegaram na garagem, vindos da Unesul e Evolução Transportes. Placas com os nomes Itapemirim e Suzantur estão sendo postas nas garagens. O magistrado ainda negou o pedido de Camila de Souza Valdívia para a retirada de seu nome da relação de administradores devedores da massa falida. João ainda rejeitou o pedido da Viação Garcia contra a transferência de linhas da Itapemirim para a Suzantur. Todas as decisões cabem recurso. A seguir no próximo bloco, veja as notícias em manchete. A imagem que você vê na tela é de Osasco, em São Paulo, 22 graus. A Prefeitura do Rio vai abrir licitação para a contratação de uma empresa responsável para a construção de uma nova garagem de ônibus no bairro de Deodoro, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. O processo foi publicado em Diário Oficial. Segundo a concorrência, a nova garagem será destinada para o estacionamento dos ônibus e a manutenção será implantada na Estrada Marechal Alencastro. A projeção da Prefeitura em questão de valores é de aproximadamente 20 milhões de reais. A empresa vencedora ficará responsável pelos serviços de engenharia e execução das obras, em até 150 dias. Além de Deodoro, o sistema do BRT Rio terá novas garagens em Curicica, Ramos, Cascadura e Paciência. As propostas serão abertas no dia 25 de novembro. O projeto Biblioteca Móvel Ambiental da Aviação Garcia está de volta agora em Londrina, no Paraná. A parceria entre a Prefeitura e a empresa de ônibus voltou a acontecer neste mês, após uma interrupção de 2 anos por causa da pandemia. O ônibus recebe diariamente vários alunos e tem uma temática destinada ao tema. De acordo com a Garcia, o veículo é adaptado em formato de sala de aula, com decoração lúdica e atrativa para palestras, bate-papos e aulas informais sobre temas como conservação da natureza, bem-estar animal, arborização urbana e destinação correta de resíduos. A parceria é firmada com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Em 2010, já alcançou mais de 70 mil crianças, tendo como objetivo levar a conscientização ambiental a alunos de 2 a 10 anos de idade, de escolas públicas e privadas, sem custos para os colégios. Lidiane Isidoro, gerente da SEMA, diz que desde a retomada do projeto, 700 crianças já participaram da ação e neste mês, pelo menos 300 alunos vão conhecer o ônibus. Consideramos muito importante o trabalho de educação ambiental e temos grande orgulho de apoiar esse programa, que já atendeu milhares de crianças e vai continuar formando cidadãos mais conscientes, afirma Estefano Boico Júnior, diretor do Grupo GBS. O ônibus ainda vai passar por vários pontos da cidade até o fim do ano. Confira aí na tela os locais que serão atendidos. Em São Paulo, o presidente da empresa Transcap foi solto pela justiça e vai responder processos em liberdade. Walter da Silva Bispo havia sido preso após as investigações das polícias civis e militar em encontrarem relações da empresa com facções criminosas que atuam dentro e fora de presídios. A defesa de Walter entrou com recurso e foi atendida pela juíza Cíntia Torres Cristofaro, da 23ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda. O Ministério Público vai recorrer. Porém, a juíza impôs 2 condições para a liberdade do dono da empresa de ônibus: proibição de se aproximar e manter contato com vítimas ou testemunhas, por qualquer meio, pessoal ou remoto, e proibição de mudança de endereço ou de viagem por mais de 8 dias, sem prévia autorização do juízo. Bispo foi preso em agosto em operação realizada junto ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, junto também da Polícia Civil, Polícia Militar, GAECO e o Ministério Público. Walter é suspeito de praticar crime de extorsão aos demais proprietários da empresa de ônibus. A prisão dele já havia sido convertida de temporária para preventiva. Essas foram as notícias em manchete de hoje. A polêmica do fim dos ônibus a diesel em São Paulo segue repercutindo. Na semana passada, o secretário de Mudanças Climáticas de São Paulo declarou que a indústria nacional não daria conta da alta demanda da SP Trans e que as empresas deveriam recorrer ao mercado chinês. A Associação de Fabricantes de Veículos Elétricos rebateu e disse que a indústria tem sim capacidade. Nós mostramos tudo isso aqui no Ônibus TV para você na última quarta. Agora foi a vez da Marco Polo se posicionar sobre esse caso. A fabricante gaúcha diz que tem capacidade de produzir, olha só, mais de 1.000 ônibus elétricos por ano, já a partir do ano que vem, 2023. Tudo isso voltado para o mercado nacional e para exportações. Já a capacidade para a fabricação de carrocerias para chassis de modelos elétricos de outras marcas é a mesma que a de carrocerias urbanas para chassis a diesel, podendo assim atender qualquer demanda. Ricardo Portolan, diretora de marketing da Marco Polo, diz acreditar que a indústria nacional tem plenas condições de atender a qualquer volume de pedido, de acordo com o perfil das encomendas. A produção do ativo elétrico já se iniciou no segundo semestre deste ano, numa produção de volumes ainda pequena e baixa, até porque o número de encomendas ainda não é grande no mercado. Se fala muito em encomendas grandes, mas aqui no Brasil, a demanda por esse tipo de ônibus ainda não é alta. A fabricante se prepara para fabricar entre 200 e 250 unidades do ativo integral, ou até mais, dependendo da demanda do mercado. Já o ativo para ser montado, a fabricante informa que tem capacidade de produzir até 2.000 ônibus. Não existe restrição para a produção de chassis parceiros. As diferenças entre a produção de um ônibus a diesel e um outro elétrico são mínimas. A Marco Polo tem atuado em 2 frentes no segmento de ônibus elétricos: o fornecimento de carrocerias para diferentes chassis e os veículos integrais já montados. O modelo integral não é um monobloco, segundo a Marco Polo, tendo entre 12 e 13 metros de comprimento. A carroceria e o chassi são de própria produção da Marco Polo. Já as baterias são feitas pela WEG. A capacidade para 89 passageiros e com autonomia de até 250 km, dependendo, claro, da operação. O modelo tem vários diferenciais. Como não se trata de um monobloco, existe no ativo integral o conceito do encarroçamento, mas como a Marco Polo já produz o chassi e a carroceria, foi possível otimizar a redução das 2 partes, tornando o veículo ainda melhor. Além disso, são priorizadas técnicas e materiais que ampliam a durabilidade, com a qualidade desses ônibus aumentando, já que a vida útil de um modelo elétrico pode ser de até 15 anos.
Portolan afirmou que já ocorreram encomendas do ATIV, porém não deu detalhes para quais empresas, configuração, se é piso alto ou baixo ou se é destinado para sistemas de BRT. A Marco Polo anunciou pelo menos 30 unidades. O diretor de operações, entretanto, afirmou que fará a homologação do modelo junto à SP Trans. Com isso, o ATIV poderá ser uma opção às empresas de transporte que atuam em São Paulo, onde é esperada uma demanda por esse tipo de ônibus aqui no Brasil. O processo formal de homologação já começou e os testes já foram finalizados, inclusive de rodagem em Santo André, lá no ABC Paulista. Temos a convicção de que o modelo vai atender às especificações da SP Trans, afirma Ricardo. O modelo vai atender aos padrões de São Paulo. A ideia da Marco Polo de lançar um ônibus elétrico integral, voltado para a realidade brasileira, surgiu há 5 anos aproximadamente, já prevendo que viria no futuro, com uma procura maior por parte das empresas por esse tipo de ônibus. Além do ATIV integral e do ATIV padrão, a Marco Polo ainda oferece para o mercado de ônibus elétricos o ATIV articulado e o Torino, que pode ser encarroçado em chassis elétricos. O site Diário do Transporte realizou uma entrevista com Portolan sobre esse caso. Ainda nessa polêmica do fim dos ônibus a diesel em São Paulo, o Instituto de Engenharia diz apoiar a decisão da SP Trans. No próximo bloco, confira as últimas notícias das eleições no próximo domingo. A imagem na tela é de Campina Grande, na Paraíba. 23 graus. Há 2 dias para o segundo turno das eleições, onde o povo brasileiro vai decidir quem vai governar o país por mais 2 anos, seja Bolsonaro ou seja Lula. Os governos municipais e estaduais seguem colocando ônibus gratuitos para a população no dia da eleição, justamente para facilitar o acesso do eleitor às urnas. A lista novamente ganha mais municípios, sendo eles: no Paraná, Apucarana, Araraquara, Barueri, Cotia, Embu das Artes, Mauá, Limeira, Marília, Rio Preto, Ribeirão Pires e São Carlos, em São Paulo, Contagem e Muriaé, em Minas Gerais, Dourados, no Mato Grosso do Sul, Penedo, em Alagoas, São Gonçalo do Amarante e Mossoró, no Rio Grande do Norte e Juazeiro do Norte, no Ceará. No estado de São Paulo, Santo André voltou atrás e vai oferecer transporte gratuito. A gente havia falado aqui na quarta de que os ônibus seriam pagos normalmente, mas a decisão foi revertida. Outra que também voltou atrás foi São Bernardo do Campo, que vai também oferecer ônibus gratuitos. Já em Bragança Paulista, não haverá gratuidade, porém a frota de ônibus será ampliada. Em Jundiaí, a gratuidade foi cancelada. Aqui no Paraná, Sarandi vai pôr ônibus urbanos em operação no domingo de eleição. O transporte aqui só funciona de segunda a sábado e vai operar no domingo entre 7 da manhã e 5 da tarde. Porém, não vai haver gratuidade nos ônibus da Embracol. Já no estado de São Paulo como um todo, vai haver gratuidade sim nos ônibus. Não só nos ônibus, nos meios de transporte como um todo. A gratuidade vai envolver por 24 horas os ônibus intermunicipais de maior distância da Artesp. Já o metrô, trens e ônibus da IMTU, o benefício é só entre as 6 da manhã e as 8 da noite. Já o transporte rodoviário, apenas o serviço convencional terá gratuidade. Em Sergipe, os ônibus intermunicipais não serão gratuitos, mas haverá uma ampliação da frota em 60 coletivos. Na Bahia, houveram determinações para que Vitória da Conquista oferecesse o transporte grátis, mas aparentemente não vai oferecer o benefício, já que a prefeitura recorreu da decisão. O amigo Matheus Silva me enviou as informações do local. No rodoviário, após a Buzzer, a ClickBus também vai oferecer descontos em suas passagens para pessoas que irão votar. Serão atribuídos cupons de 50% de desconto em várias regiões do Brasil. Serão mais de R$100 mil em descontos. Mais informações no site da empresa. Por fim, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ditou novas regras para a gratuidade dos ônibus e diz que está proibida a redução de frota. E os prefeitos estão isentos da responsabilidade fiscal. Mais informações em breve durante a nossa programação. Eleições 2022. Vote certo! E antes da gente encerrar, 4 últimas informações vindas de São Paulo. As cidades de São José dos Campos e Piracicaba, no interior do estado, prorrogaram os contratos com as atuais empresas, até novas licitações serem feitas e concluídas.
Em São José, as empresas Sans Penha, Expresso Maringá e Joseense seguem operando, enquanto em Piracicaba, a Tupi vai continuar na operação por mais um tempinho. Em Piracicaba, no entanto, o contrato emergencial é de apenas 180 dias, enquanto em São José é por mais 12 meses. Em Bragança Paulista, a JTP Transportes está dando adeus à cidade, e o grupo Bellarmino pode voltar a operar no município após alguns anos. A West Side foi a única interessada no transporte da cidade, após a saída da concorrente. Bellarmino nunca se conformou com a saída do município e vai voltar à cidade em grande estilo. A JTP deixa Bragança por ordem judicial, por erros na licitação. Bellarmino volta apenas como emergencial, mas deve ficar de forma fixa no município. Já em Amparo, a Fênix Transportes assumiu o transporte de forma emergencial. Assim por hoje, nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV. Muito obrigado a você pela sua companhia, audiência e preferência. Amanhã você confere 3 vídeos mega especiais aqui no canal. Às 7 da noite, as últimas notícias do mundo rodoviário você confere no Jornal do Ônibus, que dará ênfase às eleições. Às 8, um programa especial de eleições, onde vamos falar e debater sobre o futuro governo do Brasil, o que o novo presidente vai enfrentar no transporte coletivo aqui do nosso país. E às 9, o Bus Night destaca: é possível converter ônibus elétrico para diesel? E domingo às 7 da noite, temos nosso especial de 16K, mostrando uma gama enorme de carrocerias, empresas e chassis de ônibus na rodoviária de Maringá. O vídeo tá incrível e você, claro, não vai perder. Encerramos com imagens de São Paulo. Uma boa noite a todos e até amanhã. Eleições 2022. As propostas dos candidatos à presidência e governador para o transporte coletivo. Quais são as soluções para o Brasil? As propostas, os debates, tudo sobre o mundo político e rodoviário. Eleições no Próxima Parada. Vote certo!